Como, como eu sei que é adequado perguntar para um professor do Dharma? Como eu sei que eu não vou incomodar um professor e como eu sei o que eu devo evitar de perguntar e como eu devo me preparar para fazer perguntas? Essa é uma questão bem complicada porque eu não quero deixar ninguém com a ideia, ninguém hesitante perante fazer perguntas. Façam, cometam erros, cometam gafes na frente dos professores, é importante. Então, eu vou dar umas dicas, mas não deixem de fazer uma pergunta porque um gordo lá no YouTube falou pra você isso ou aquilo, né? Mas enfim. Então, você deve se aproximar pessoalmente, sendo um professor, se você vai pedir alguma coisa ou vai oferecer alguma coisa, preferencialmente as duas coisas, né? Então, sempre que você se aproxima de um professor, você oferece alguma coisa. Quando você está num evento fazendo pergunta em público, daí tem outra perspectiva, né? Então, a sua pergunta tem que ser genuína, né? Então, você pensa duas, três vezes o que você está perguntando. Você não está perguntando só porque você acha que tem que perguntar, ou só porque está todo mundo perguntando. Então, e você não deve pensar assim, mas a minha pergunta é, é inteligente, não é inteligente. Não, a questão não é dela ser inteligente ou não ser inteligente. Ela deve ser sobre o assunto tratado. A não ser que o professor explicitamente diga que ele está aberto a qualquer tipo de pergunta, é um pouco inadequado ficar fazendo, né, mudando de assunto, né? Então, mesmo que você tenha uma outra dúvida, guarda para um outro momento. E é muito importante essa dica de anotar, né? Então você anota as dúvidas na hora que você tem, e talvez é bom cozinhar elas um pouco, né? Então você está num evento, em vez de você perguntar no dia que você tem a dúvida, você pergunta no dia seguinte, se você ainda tiver essa dúvida, né? Então, e algumas vezes é bom você estar em casa pensando assim no Dharma, então você anota. Aí algumas vezes essas dúvidas se dissolvem, então não precisa perguntar. Então você não perde, não faz perder o tempo de ninguém, assim, né? Então você pode cozinhar pelo menos um dia, pelo menos algumas horas, ou você pode cozinhar 6 meses uma pergunta, deixar ela bem preparadinha, bem direitinha. Eu, pessoalmente, fico incomodado quando as pessoas falam demais, mas eu acho que tem um papel isso também, e alguns lamas parece que eles se divertem, eles gostam quando as pessoas fazem perguntas longas, né? Eu acho terrível. Eu fico muito. A pessoa faz um preâmbulo, a pergunta é em 3 partes, ela conta um pedaço da vida dela. Então, se a pessoa tiver uma pergunta dessas, assim, faz uma entrevista para fazer, talvez, né? Não sei. Ahm, é, não quero também, novamente, dissuadir ninguém de fazer qualquer pergunta. Façam as perguntas que vocês quiserem fazer. Algumas vezes a pessoa do lado se beneficia, né? E algumas vezes uma pessoa como eu tem que trabalhar a sua aversão e trabalhar a sua expectativa com relação à sanga e a sua própria falha na prática e assim por diante. É a falta de visão pura com relação aos companheiros de sanga. Então, né, talvez você esteja ajudando um praticante como eu, né? Nunca se sabe. Um, mas é bom ter essa preocupação assim de não fazer fala inútil, de não fazer o professor ou as pessoas perderem tempo com as suas perguntas, né? Eu estou falando isso porque recentemente teve 2 ou 3 conversas sobre isso, né? Então, uma pessoa estava me fazendo várias perguntas que eu já respondi para ela mesma no canal, né? E ela quer porque quer voltar ao assunto, né? E o assunto basicamente tem a ver com outras tradições religiosas e outras perspectivas, né? Então, né, eu não sou professor, né? Mas eu e os professores budistas, eles também são assim, eles não estão ali para fazer religião comparada. É até de mau gosto, de mau tom, né? Eu falo muito, né? Eu recebi educação cristã, eu estudei cristianismo na universidade também, e eu estudei algumas tradições pagãs quando eu me divertia nos anos 90. Então algumas coisas faz sentido perguntar para mim porque eu tenho esse histórico, né? Ou faz sentido eu falar alguma coisa comparativa, né? Minha família tinha vários espíritas, eu conheço espiritismo um pouco, senão, algumas vezes, né, eu posso falar. Mas não é o meu objetivo fazer religião comparada, né? Se a pessoa tem um interesse no espiritismo, ela deve procurar o espiritismo, não deve procurar o budismo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre a questão do universalismo ainda, né? Eu já tenho texto sobre isso, que é um problema que tem assim, essa ideia de que as tradições se reduzem umas às outras, assim. Isso é um problema. Então, não é, a não ser que seja
uma questão que tem uma implicação pessoal, né? Mas essa implicação pessoal também não pode ser mera curiosidade ou mero garantir que a pessoa possa manter as ideias antigas que ela tinha. Assim. Essas duas ideias a pessoa tem que abandonar. Então, é importante não fazer pergunta de religião comparada, né? Por que que na tradição tal? Às vezes até entre formas de budismo. Ocasionalmente por curiosidade, né? Mas muitos professores não conhecem as outras tradições budistas, né? Depois de um tempo a gente se especializa e é um conhecimento superficial que a gente tem do, né? Eu não sou professor, repito, mas os professores mesmo, às vezes, né? Eu ainda tenho esse verve intelectual, eu leio, né? Tem professor que não tem esse interesse de conhecer outras tradições budistas. Então, às vezes, perguntar para eles é inadequado. Pior ainda, eu já vi, né, caso de uma pessoa que eu considero um charlatão falando num centro de Dharma e fizeram uma pergunta para ela sobre uma tradição que não é a dela e ela nem se desculpou dizendo assim, bom, não é bem o que eu sei. Ela saiu respondendo um monte de bobagem, né? Isso está em vídeo aí, as pessoas estão vendo, dando like e tal. Então, cuidado também, né? Quando você está perguntando para um professor, você tem que saber de onde que ele vem, o que ele ensina, né? E daí é um bom indício de falsidade ideológica, de desonestidade intelectual, se uma pessoa fala sobre tudo, se ela fala sobre tudo como se soubesse tudo, ainda mais no budismo, se ela nunca diz assim, não, mas isso aqui não é bem o que eu trato, aí tem algum problema ali, a pessoa está botando banca, né? Não é o que não é possível uma pessoa assim. Então, com relação à pergunta, é um pouco isso. E também, ah, algumas vezes, a gente faz pergunta para gerar um enlace com o professor. Tudo bem, né? Porque a gente tem que gerar uma interdependência. Às vezes é bom fazer a pergunta só para gerar interdependência, assim. Mas daí também não precisa fustigar, né? Fazer pergunta todo dia só para a pessoa. Isso se vê na escola, na universidade, tem aquela pessoa que sempre faz a pergunta, né? Então, se você reparar que você está fazendo muita pergunta e que as perguntas não são necessariamente apreciadas, né? Então, talvez seja um momento de. Às vezes, eu já vi, chamam a pessoa num canto e pedem para a pessoa maneirar. Aí é chato, né? Então, bom, é só umas considerações assim. A dica principal é anota, deixa ela cozinhar um pouco e depois faz. Pra mim, não, né? Se quiser, eu tô com poucas perguntas aí. Se quiser fazer pergunta, manda pergunta. Mas não manda pergunta sobre OVNI, né, cara? O cara me perguntou sobre OVNI. Meu Deus do céu. Assim, eu sou eu até pra outra pessoa eu falei assim, também tava com uns papos meio Triângulo das Bermudas, assim. Eu falei assim, você não tem noção, você está falando com uma pessoa, eu não sou um bom praticante, eu não sou professor do Dharma, eu não tenho qualidades, eu não tenho equanimidade, eu tenho uma aversão, um terror, uma ojeriza, esse tipo de coisa. Eu não gosto desse papo de extraterrestre, não gosto de papo de bruxa, não gosto de, sei lá, o que mais, que o pessoal gosta de falar. Não é minha praia, não acho divertido. Ah, essa outra coisa. Progestiologia, nossa senhora. Pensa noutra pessoa para perguntar, eu tenho aversão, eu não consigo praticar, eu fico com raiva. Não me deixem com raiva. Ah, e outra coisa é pergunta de sonho, né? Para o professor, ah, eu não sei se eu digo que faça a pergunta para ver como é que seu professor faz, assim, por curiosidade, para ferrar vocês ou para levar vocês a ver o que acontece, né? Mas comigo, certamente não. Não perguntem sobre sonho. Então, qualquer coisa que seja ligada a um sonho, assim. Bom, eu não tenho essa qualidade de interpretar sonho para os outros ou de dizer o que, que é. Ah, o que, que você deve fazer com base num sonho. Nem nada pessoal, você deveria estar perguntando para mim, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho algum conhecimento técnico de algumas coisas que você pode perguntar. Então, essa coisa do karma que eu estava respondendo no vídeo anterior, às vezes isso daí faz sentido. Mas aí, eu sonhei com a deidade, não sei o que, eu sonhei com isso.
o mantra tal, não sei o que, papapá, papapá. Não. E eu diria, não pergunta pro seu. Mas não, fala, pergunta. Pergunta pra ver o que acontece com o seu professor se você fizer esse tipo de pergunta. Vai lá, pergunta. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambao Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendioti. Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Soji no Nibe Melunde do Joji. Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Kuseja Sentenjoji. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol Depson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam balão de do Pachingelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de lote aliança som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show